Tudo jóia contigo, Bem, Derek? também, graças a Deus. Primeiramente, te agradecer, né, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Acho que vai ser uma noite bacana aí para a gente abordar vários pontos. Acredito eu que muitos deles são dúvidas gerais aí de muitas empresas, de muitas pessoas. E já aproveitando, né, Ed, vou pedir para você se apresentar e depois eu falo um pouquinho aqui da Renova. Legal. Então, pessoal, eu sou a Ed, eu sou diretora e contadora aqui da Revoi Contabilidade, tá? A gente trabalha com o ramo empresarial, então trabalhamos aí com empresas de pequeno, médio e grande porte. Atuamos e temos unidades aqui em Chapecó, Joaçaba e também em Cristalina, Goiás. Recebemos o convite aí do pessoal da Renova para explicar um pouquinho, né, da importância da contabilidade no dia a dia da empresa, né, e principalmente de quem busca aí a Renova para o registro de marcas, né. Então, é um trabalho que se complementa e é muito importante o empresário ele ter conhecimento dos impactos, né, dentro do seu negócio. Maravilha. Muito obrigado. Seja bem-vinda mais uma vez. Pessoal, meu nome é Derek Tedesco. Hoje eu estou aqui representando a Renova Marcas. A gente está trazendo essa proposta aí da live para que a gente possa realmente, né, criar essa sinergia. Eu acredito que existem dois universos aqui que se complementam muito bem. Tanto a questão de você conseguir gerenciar melhor a sua empresa, né, através de dados e informações contábeis muito claras e alinhadas com planejamento, bem como você garantir o seu patrimônio, né? Blindar o seu negócio a partir da hora que você registra a sua marca ou que você tem uma patente que você quer trazer segurança para ela, dentre outros serviços aí que a Renova também pode oferecer para vocês. Então, Ed, muito obrigado. Para o pessoal que está chegando aqui, né? Que legal, a gente está tendo uma boa interação. Já vou deixar uma dica. Durante a live, como a gente comentou, né? A gente vai fazer um sorteio. Então, como que vai funcionar esse sorteio? A gente vai trazer algumas palavras aqui, que são as nossas chaves, digamos assim, né? Que será a soma delas, a primeira pessoa que mandar essas palavras, né? No final da live, ela vai ganhar aí uma mentoria, né? A gente vai escolher essa pessoa, então, de que forma? A primeira pessoa que mandar, a gente sabe que tem o delay da internet, né? Às vezes na nossa casa chega uma informação, a gente vai tirar o print da primeira que aparecer. Então fica ligado, eu e a Ed vamos trazer alguns códigos por aqui e esses códigos ao todo serão 4, tá? Então fica ligado aí, serão 4 códigos ao todo. No final da live a gente vai sortear. E o que ganha essa pessoa? Ganha uma mentoria, né? Eu e a Ed vamos disponibilizar aí do nosso tempo, do nosso conhecimento, 1 hora para que a pessoa que ganhar, a empresa que ganhar, possa tirar das dúvidas, enfim, buscar todas as informações pertinentes a tudo que a gente vai tratar aqui na live, né, Ed? E se tiver alguma coisa adicional aí que a gente possa colocar à disposição aí com vocês, então. Então, fiquem ligados que durante a live a gente também vai ter isso. A gente levantou algumas pautas aqui, pessoal, e eu vou estar acompanhando, às vezes eu vou estar olhando um pouquinho para baixo aqui para ir buscando algumas situações. Ao todo, a gente vai tratar 20 pautas hoje. Elas vão passar desde como eu abro um MEI, a situação de quando eu encontro o ponto de equilíbrio da minha empresa, o que é um KNAI, como eu devo fazer uma pesquisa para registrar uma marca. Então, a gente vai ter vários pontos aqui. E também, é óbvio, né? A gente gostaria da interação de vocês, conforme for surgindo dúvidas, se você tem alguma situação que você gostaria que a gente abordasse por aqui, a gente também vai estar trazendo. Ed, eu já vou puxar aqui para que a gente comece com algumas informações, né? Então, vamos pensar assim, o pessoal nos procura muito, né? E fala assim, eu não tenho ainda um CNPJ e eu quero registrar uma marca. Eu vou trazer alguns insights aqui e aí depois eu vou te pedir para você nos ajudar com a questão de como eu abro um CNPJ, qual que é a diferença, né, de eu ter um MEI e algumas situações. Então, para o pessoal que tem dúvidas, né, que está na live e que não sabe se pode ou não registrar uma marca ou uma patente no seu CPF, você pode. A gente orienta que antes de você fazer no seu CPF, que você busque entender
como que você vai trabalhar com isso. E a gente indica que muitas vezes você direcione para que você abra um CNPJ, né? Crie essa situação para que você também possa resguardar futuramente algumas outras situações. Mas isso não impede você de registrar a sua marca, de proteger o seu patrimônio intelectual, né? De blindar todo o seu negócio através do seu CPF. Ed, conta para nós um pouquinho. Às vezes o pessoal tem dúvida se é muito difícil abrir um CNPJ, como que funciona, qual que é a diferença de ter um MEI, alguma coisa nesse sentido. Conta para nós um pouquinho. Então, o primeiro ponto que é importante todo mundo entender é quando você pode utilizar o teu CPF, a tua pessoa física, né, para gerar receita, e quando você teria obrigatoriedade de trabalhar com uma empresa com o CNPJ, tá? Então, toda vez que você tenha a intenção de trabalhar com revenda, ou seja, comercialização de produtos, ou até fabricação, você transforma um produto, obrigatoriamente você tem que ter um CNPJ. Tá? Então, você tem que constituir uma empresa. Quando você pode trabalhar com a sua pessoa física? Quando você trabalha com prestação de serviço. Então, toda vez que tu prestar um serviço, você pode usar a pessoa física. Não quer dizer que podendo usar, ele é o caminho mais recomendado. Por que isso? Porque muitas vezes na pessoa física a tributação ela é muito elevada. Então, por isso que a gente sempre recomenda a busca de um escritório de contabilidade, de um contador, para que se analise um planejamento tributário nesse sentido. Vale a pena a manutenção desse faturamento na pessoa física ou vale a pena a criação de uma empresa, né? E hoje a gente tem a prerrogativa do MEI, que é o microempreendedor individual, que ele traz uma carga tributária muito interessante em relação tanto à pessoa física quanto às outras modalidades de pessoa jurídica. Então, hoje não tem por que se trabalhar na pessoa física quando você tem a finalidade de geração de receita, né? Em relação à constituição da empresa, hoje a figura do MEI ele facilitou muito este procedimento, né? Mas tudo vai depender do que você pretende fazer. Então, se você pretende comercializar ou fabricar, às vezes o processo de constituição ele é um pouquinho mais complexo do que a prestação de serviço. Por que isso? Se você abrir uma loja, por exemplo, que você vai ter atendimento ao público, muitas vezes ela pode passar por um processo de vistoria para verificar se está regular a questão de acessibilidade e tudo mais. Então, o formato de constituição de empresa e a demora e burocracia vai depender muito da atividade que você vai executar, né? Para se ter noção, a maioria das pessoas que trabalham na pessoa física acabam não fazendo a conta de quanto elas pagariam na pessoa jurídica. Por que isso? Porque a maioria delas faz na pessoa física de forma irregular, né? Não é conhecimento da maioria dos contribuintes que, quando você presta serviço como pessoa física, obrigatoriamente, tu teria que fazer um controle mensal do teu faturamento e das tuas despesas. Para quê? Para verificar a incidência do imposto de renda. Então, a gente sempre coloca para os nossos clientes uma baliza que a partir do momento que você trabalha na pessoa física e você tem um resultado, ou seja, uma lucratividade que passa dos 3.500, a figura da pessoa jurídica já vale a pena, né? Por quê? Porque na pessoa física a gente tem a tabela do imposto de renda, né? Que ela está muito defasada frente ao salário de mercado. Para trabalhar como autônomo, você teria que se registrar na prefeitura do teu município, né, para o recolhimento do ISS fixo e também realizar a contribuição do teu INSS, porque trabalhando como autônomo, no mínimo, você teria que contribuir com o INSS mensal para estar amparado, né? E se a gente colocar na ponta da caneta o ISS, o INSS e até mesmo o imposto de renda, ele dá muito superior ao que você pagaria aí dentro de um microempreendedor individual, né? Então, o primeiro ponto é, qual atividade que eu quero exercer? Segundo, qual a minha visão de lucratividade mensal? Para a gente analisar se a pessoa física ela atende e é mais barata
ou se a gente orienta a constituição aí de uma empresa, seja ela MEI ou uma empresa de outra tributação. Legal. E até sobre isso, acho que vale a pena a gente trazer um ponto que o MEI tem um teto de faturamento, né? Então, dentro disso que você puxou, qual que seria esse valor hoje, para que a pessoa possa também se organizar em relação a isso? O faturamento hoje do MEI, ele é 81 mil anual. Mas é muito importante cuidar quando você está constituindo o MEI. Então, se você constituir o MEI na metade do ano, teu faturamento anual não vai ser 81 mil. Ele vai ser 6.750 por mês. Então, é muito importante cuidar desse teto. Outro tópico, o microempreendedor individual, ele não tem obrigação de emissão de nota. Então, não é porque ele não emite nota que ele não está faturando. Hoje, a Receita Federal ela vem controlando os recebimentos via banco. Então, se você presta um serviço como MEI e recebe via cartão de débito e crédito, recebe boleto e recebe Pix, você tem que cuidar se essa tua movimentação não ultrapassa os 81 mil anual. Porque se ela ultrapassar, a Receita Federal ela pode te excluir, né, de forma automática. E aí a tua carga tributária ela pode se elevar sem um planejamento específico, né? Legal. E vamos supor, só para a gente constituir um pouquinho aqui, uma das perguntas que a gente ia ter era como funcionam essas novas etapas, né? Tipo assim, somei, atingi 81 mil, né? Para qual próximo cenário que eu vou? Quais são as outras situações? Só para quem está aqui, se porventura se enquadra nessa situação, né? Como que funcionaria isso? A gente sabe que tem um alto índice de abertura de empresas ano a ano, né? Então é muito provável que desse pessoal que esteja nos assistindo ou tenhamos MEI, até se tiver MEI aqui, se você puder falar, né? Eu sou MEI, trazer essa situação, até para que a gente entenda com qual é o público que a gente está falando. E se o pessoal for do Simples, for lucro real, enfim, pode jogar aqui na live para nós, para que a gente possa ir acompanhando também qual é o público com quem a gente está falando. Podemos melhorar, inclusive, né, o conteúdo e a forma como a gente vai trazer e conduzir a live aí, pessoal. Então, como que funciona? Se durante o ano você ultrapassar os 81 mil, o Simples do MEI ele tem um limite. Então, se você faturar até 20% acima do limite, ou seja, se tu faturar entre 81 mil e 97.200, você está fora do MEI a partir do ano seguinte. Então, tu vai permanecer na tributação do MEI até dezembro e no ano seguinte você tem que mudar de tributação. Normalmente essas empresas elas vão para a figura do Simples Nacional, mas isso não é uma obrigação. Se você realizar um planejamento tributário e daqui a pouco a melhor tributação for o presumido ou o real, ela também é uma alternativa, tá? Agora, se durante o ano você ultrapassar o limite de 20% dos 81 mil, ou seja, ultrapassar os 97.200, você está excluído do MEI no mês seguinte. Então, se você ultrapassar esse faturamento em junho, a partir de julho você tem que mudar a tua tributação, tá? E a partir desse momento, obrigatoriamente, tu tem que procurar uma contabilidade. Por que isso? O MEI, ele não tem obrigação de ter um contador, tá? Você pode constituir de forma online. Aqui em Chapecó tem, junto à prefeitura, um local que faz a constituição dos MEIs, né? Você consegue emitir as guias dentro da plataforma, mas a partir do momento que você está excluído, obrigatoriamente você tem que procurar um contador. Por quê? Porque você vai ter exigências de declarações diferentes que você tem dentro do MEI, tá? E é muito importante esse acompanhamento mensal para daqui a pouco você não ser excluído de forma retroativa, né? Então, para vocês terem noção, durante o ano de 2022 e 2023, a Receita Federal procedeu com muitas exclusões dos MEIs. Por quê? Porque eles foram atrás da movimentação financeira. E qual é a movimentação financeira? Para a Receita Federal, a conta bancária da empresa MEI e da pessoa física, ela é olhada conjuntamente, né? Então, o cuidado que tem que ter. A gente sempre coloca e brinca com o pessoal, eu vou tomar um chopp com os meus amigos, né? Uma pessoa paga a conta e aí todo mundo faz Pix de reembolso e você tem a figura de um MEI. A Receita Federal vai olhar esses Pix
que você recebeu de reembolso, muitas vezes, como um faturamento. Então, veja o quão importante é você tomar cuidado com a tua movimentação financeira. Por isso, a gente sempre orienta que constituir um MEI, abre uma conta bancária específica para o MEI. Porque aí, quando a Receita analisar as contas conjuntas, você muitas vezes vai ter um meio de prova de separar o que é o faturamento do MEI do que são recebimentos diferentes da tua empresa, né? E a maioria dos MEIs, Eric, não tem conta bancária, né? Acaba misturando ali na movimentação da pessoa física. E isso não é recomendado. Abrir o CNPJ, faz todo o pagamento e todo o recebimento na conta da pessoa jurídica. Muito legal isso que você está trazendo. Eu acho que se o pessoal, né, estiver acompanhando aí, estiver fazendo sentido, tem duas coisas que eu gostaria de puxar junto com isso que você está trazendo. Você abordou uma situação quando a gente estava preparando aqui os insights, né? Eu acho que é bem legal tu falar na sequência, se fizer sentido para ti, a questão de que as pessoas às vezes, né, abrem a empresa, não necessariamente têm essa conta, começam a fazer a movimentação e fazem as retiradas. Isso foi uma sacada que eu ouvi e falei, cara, eu acho que deve ter bastante pessoa que precisa ter atenção sobre isso. Então, muito mais, né, do que aquilo que a Ed comentou aqui agora, que você precisa ter o cuidado com todas as movimentações, né? Eu vou trazer dois insights aqui, depois tu puxa um e a gente vai na sequência para o outro. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre como você deve, né, acompanhar o seu fluxo de caixa nas suas movimentações e retiradas, né? E depois a gente pode falar que assim, às vezes o pessoal vai querer ficar como MEI, porque o MEI tem aquela característica de ser barato, né? Então a pessoa não cresce porque ela acha que vai pagar mais caro. No entanto, ela também está deixando de lado a possibilidade de conhecer os incentivos que tem a partir do momento que você migra para uma outra classificação fiscal, né? E que você daqui a pouco pode expandir a sua operação, crescer o seu negócio, mas nem por isso ficar caro, digamos assim, né? Então, se tu quiser abordar primeiro, Ed, essa questão de como funcionam as retiradas, né? Eu lembro que eu anotei aqui que você falou que a diferença do Prolabore e distribuição de lucros, né? Que o pessoal precisa realmente ficar muito orientado sobre isso, né? Em relação ao MEI, a gente teve muita dúvida e é bem habitual na época do imposto de renda, né? Ah, eu tenho um MEI, eu sou obrigada a declarar imposto de renda? A resposta é depende, né? Qual foi o resultado do teu MEI? Quando eu misturo as contas e eu tenho um questionamento da Receita Federal, eu não tenho nem meio de prova, eu perco a justificativa, né? Porque eu estou misturando contas de pessoa física para contas de pessoa jurídica. O que a gente orienta? Constituir uma empresa, abre uma conta da pessoa jurídica e tudo que for relacionado a essa empresa, você vai pagar por esta conta. Né? Então, eu tenho um aluguel, eu tenho a contratação de um terceiro, né? Eu vou pagar tudo por essa conta. Por quê? Porque para fins do imposto de renda, a gente tem que trabalhar com a lucratividade do MEI. Né? E dependendo da lucratividade, pode ser que você tenha que pagar imposto de renda na pessoa física. E se eu tenho uma receita e eu não tenho uma despesa correlacionada, muitas vezes a tabela do imposto de renda ela vai ser aplicada na alíquota maior, que é 27,5%. Então, como que a gente deve fazer? Tu abre a conta da pessoa jurídica, tu recebe tudo que for relacionado lá, paga todas as contas que forem relacionadas à atividade da empresa e só transfere o líquido. Então, tu vai pagar o imposto do MEI lá, daqui a pouco você tem alguma taxa, eu fiz o registro da minha marca, tu vai pagar lá pela empresa e você só vai distribuir de forma líquida, até para que a gente tenha esse controle na declaração do imposto de renda anual, tá? Na figura da pessoa jurídica, fora o MEI, a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Tá? Então, em hipótese nenhuma, o empresário pode misturar as contas. Então, conta da pessoa jurídica é conta da pessoa jurídica. Conta da pessoa física é conta da pessoa física. Por que isso? Vamos dizer que vocês têm um funcionário lá no CNPJ de vocês. E acontece uma reclamatória trabalhista, né? Normalmente as empresas elas têm a figura de limitada, então o sócio responde de forma limitada ao capital social. Agora, aquele empresário que mistura tudo,
a minha conta da pessoa física para com a conta da pessoa jurídica, no processo trabalhista, por exemplo, o juiz ou o advogado pode juntar os bens do sócio da empresa para responder por esse processo. Porque na visão deles se nem o empresário separa as contas, por que na hora de pagar eu preciso separar? Né? E em relação ao cuidado da distribuição de lucro, principalmente empresa familiar, o proprietário ele tira dinheiro a hora que ele precisa. Então, ele tem um prolabore lá de um salário mínimo, que é figurativo, normalmente ele não tira, e ele paga a conta, ele tira dinheiro no dia 5, ele tira dinheiro no dia 10, ele tira dinheiro no dia 15. Precisou de dinheiro, ele está tirando dinheiro da empresa. Mas na empresa, a gente tem que tomar cuidado, porque existem algumas regras para que a distribuição de lucros ela seja isenta do imposto de renda. Então, se você tirar de forma irregular, a Receita Federal ela pode vir cobrar de ti o imposto de renda. Né? E quais são essas regras? Primeiro, a tua empresa tem que ter disponibilidade de dinheiro. Tem que estar com as contas positivas, seja de caixa ou de banco. Segundo, a tua empresa tem que ter lucro, né? Daqui a pouco tu tem um negócio que não gera lucro contábil, né? Como é que tu está distribuindo lucro? E principalmente, você tem que estar com todos os teus tributos em dia, ou pagos de forma integral ou parcelados em dia. Por quê? Quando o empresário retira dinheiro do negócio e ele tem dívida, na visão da Receita Federal é o seguinte, tu tá tirando do meu e colocando no seu bolso, né? Isso não pode acontecer. E o primordial, informar isso para a tua contabilidade. Porque essa distribuição de lucro, ela precisa ser declarada na Receita Federal. Senão, quando você fizer o teu imposto de renda, você comprou carro, você comprou apartamento, você comprou casa, e aí a gente vai olhar a tua renda é um salário mínimo. Então, o teu caixa da pessoa física não fecha. Por quê? Porque você fez retiradas de forma equivocada e também não declarou corretamente ali pela tua empresa. Então, é muito importante quem tem negócio colocar esse regramento de não tirar dinheiro a toda hora, ver se pode fazer a retirada mensal, se tem as liberações, né? E ter essa comunicação muito assertiva aí com o teu contador, para garantir que o dinheiro que tu tá tirando é teu mesmo e não vai ter cobrança aí posterior da Receita Federal. Muito bom, muito bom. Então, acho que vale a pena aí todo mundo ficar atento, né? Então, vamos fazer um caminho aqui, uma jornada. Então, eu decidi abrir o meu negócio, agora eu entendi que eu posso sair do CPF, posso ser o MEI, entendi qual é o lugar onde eu quero me enquadrar aí, qual é o meu ramo, qual é a atividade, tenho uma noção de qual que é o faturamento, já entendi que eu preciso ter uma conta, né? Estou construindo a brincadeira aqui. Eu preciso saber o que significa KNAI. Tu me ajuda? Como que o pessoal pode entender melhor isso e olhar para esse lugar de uma forma sem ser, né, um monstro? Porque algumas pessoas não entendem o que que é. KNAI nada mais é do que o objeto social da tua empresa, né? Ele é só o nome complicado que a Receita Federal usa, mas é a atividade. Então, por exemplo, depois a gente tem algumas perguntas ali, Derek, se tu puder acompanhar. Tá? Mas, por exemplo, se você tem uma pergunta do representante comercial. Eu vou executar serviços de representação comercial. Isso é um KNAI. Eu vou vender roupas. Esse é outro KNAI. Né? Eu vou prestar um serviço de contabilidade. Isso é um KNAI. Então, toda vez que vocês constituírem uma empresa, a gente tem que elencar todas as atividades que você quer prestar, né? Ou se você quer comercializar ou produzir. Por que o KNAI ele é tão importante? Porque é ele que vai dar a diretriz da tua tributação, né? Então, dentro da esfera do MEI, se tu vai pagar ISS ou ICMS, dentro do Simples Nacional, que a gente tem vários anexos, né? Ele depende da tua atividade. Dentro do lucro presumido também, o teu imposto ele pode ser dependendo do teu KNAI e da tua atividade, né? Então, o KNAI nada mais é do que as atividades do teu negócio, sempre elencar todas que tu pretende executar, porque elas que vão dar as diretrizes das vistorias na Constituição, elas que vão dar as diretrizes de Constituição.
É importante salientar também que nem todas as atividades ou os quinais, eles podem ser MEI. Existem algumas atividades que são impeditivas, tá? Então, representante comercial, infelizmente, não pode ser MEI com essa atividade de representação. Um médico não pode ser MEI, um advogado não pode ser MEI. Normalmente, as atividades regulamentadas, elas não têm a prerrogativa de ser MEI. Então, ou você trabalha na tua pessoa física, analisando a carga tributária, fazendo o livro caixa mensal, ou você constitui uma empresa normal, né? Sendo ela do simples, presumido ou real. Maravilha. Ivandro, então a tua pergunta, né? Representação funciona assim também? Existe necessidade de separar as contas? Eu trabalhei muito tempo na área de gestão comercial, né? Atuo ainda hoje, mas não mais ligado diretamente com representantes. E eu percebo que ainda hoje existe uma dificuldade, digamos assim, de seguir esse processo correto. Então, a minha recomendação é depois chama a Ed aí, aproveita que tem o contato, pergunta para ela, marca um horário para trocar uma ideia, ela pode te explicar, porque eu sei que conforme você faz o teu planejamento, ela vai conseguir te ajudar até a ter algumas reduções aí quando você for escolher como você vai montar a tua empresa de representação, como você vai fazer essa operação funcionar, e tu pode ter ganhos em relação a isso. E sim, precisa separar muito essas contas, principalmente vocês, representante comercial, que vocês têm diversas frentes de gastos, digamos assim, né? Porque você vai lá no hotel. E aí, pediu para emitir a nota fiscal para a tua empresa ou não? Pagou com o cartão da empresa ou pagou com a conta CPF? Como que você está alocando essas despesas? Porque se você vai transferir o dinheiro da tua empresa para o teu CPF para pagar as contas, como que, né, o leão vai entender todas essas informações se tu não tiver isso muito bem alinhado? E o gasto de combustível, como é que tu fez? Né? Então, todas essas circunstâncias você consegue organizar de uma forma bem legal. O Fábio mandou aqui qual que vai ser a primeira palavra-chave. Então, eu já dei um spoiler, eu digitei aí para que fiquem, né, por dentro. A nossa primeira palavra-chave vai ser registro, tá? Então, para quem está chegando agora, que não participou do começo, durante a live, a gente está trazendo algumas palavras-chave, ao todo serão 4. A primeira é registro. Então, quando a gente estiver se encaminhando para o final da live, a gente vai solicitar aqui. E a primeira pessoa que falar as 4 palavras-chave corretas vai ganhar uma mentoria de 1 hora, minha e da Ed, para a gente poder estar auxiliando aí a empresa, a pessoa, né, sobre dicas contábeis, sobre toda a questão de suporte aí que tanto a Revoi quanto a Renova podem estar oferecendo, tá bom, pessoal? Então, a primeira palavra está dita, registro. Ed, muito legal. Então, eu montei a minha empresa, já decidi qual que é o caminho que eu vou ter. Eu vou fazer uma provocação legal aqui, porque eu sei que vocês têm um modelo de contabilidade diferente, né? Existem inúmeros jeitos de ser contábil, vamos dizer assim. Mas até a gente estava conversando e aí você falou assim, quando o empresário, né, vai abrir o CNPJ, ele quer urgente que eu resolva isso para ele. Então, ele quer da noite para o dia e ele corre lá para a contabilidade, ele só quer sair de lá com o seu CNPJ aberto. No entanto, tudo isso que a gente comentou não necessariamente está pronto na mente dele, né? E aí aqui eu vou puxar um pouco para a gente olhar para esse lado, que beleza, fui lá, quero abrir o meu CNPJ. Trouxe um nome específico que eu vou abrir a minha empresa. Qual é o procedimento que acontece? Naturalmente, a contabilidade vai fazer uma pesquisa de viabilidade desse nome, né? Como que funciona? Para a gente poder separar para o pessoal entender aqui a diferença entre a viabilidade da minha razão social e do meu registro de marca potencial. Então, como que funciona quando a gente constitui uma empresa, né? A gente tem uma fichinha aqui interna que tem algumas perguntinhas básicas e uma delas é a razão social, né? A razão social a gente sempre solicita 3, tá? Lembrando que razão social não é marca, né? Você pode ter a razão social, o teu nome, então lá Ed, Toniela, e usar a marca Revoi. Então, quando a gente faz a constituição da empresa, a gente sempre pede a sugestão de 3 razões sociais. Por que isso? Porque a gente lança no sistema de viabilidade e o sistema ele vai consultar
dentro da junta comercial na qual você está registrando. Então, se você está registrando em Santa Catarina, ele só vai fazer a consulta em Santa Catarina. Se não tem nenhuma outra empresa com a mesma razão social. Para vocês terem noção, às vezes a mudança de um ponto, de um espaço, mudar, colocar o sobrenome antes e o nome depois, você já consegue constituir uma empresa. Mas, Derek, eu acho que é importante tu frisar, porque às vezes os clientes falam, passou, então eu posso usar esse nome, eu posso usar essa marca. É importante que o trabalho que a contabilidade faz é de constituição de uma razão social com finalidade fiscal, né? Então, por isso que precisa ter essa separação, porque a maioria entende, opa, passou na junta, já vou plotar a minha empresa, já vou fazer uma placa grande aqui, poder usar essa marca, porque o contador me falou que está liberado, né? Vou abrir Instagram, vou abrir plataformas digitais e vou usar essa marca. Derek, acho que é importante tu explicar para o pessoal aí. Eles podem fazer isso quando a empresa liberou a razão social do cliente? Não é uma regra, né? A gente não vai eliminar 100% das chances, porque daqui a pouco tem alguém que deu muito certo. Agradeço o Marlon aí, Marlon Alessio, façam como a Nutrata, né? Registrem, é exatamente isso, blindem o seu negócio, assegurem o seu patrimônio, porque o que acontece? Muito diferente da razão social que eu faço na junta comercial, eu vou usar um exemplo aqui, meu sobrenome é Tedesco. Então agora o sobrenome é meu, eu vou lá e vou registrar, vou abrir a minha empresa, né? Tedesco Representações, vou usar a ideia do Ivandro aí. Como é o meu sobrenome, eu já sou, né, detentor dele, digamos assim, aqui no meu nome, então eu entendo que ele é meu. Não. E aí quando você vai para esse âmbito, você vai perceber que os nomes, eles precisam ser muito bem pesquisados, porque já teve alguém que pode ter ido antes que você buscar esse registro. Então, diferente de mudar um ponto, um espaço, colocar dois T's, colocar um Y no lugar do I, para o registro de marca, isso não funciona. Né? No registro de marca, além da disponibilidade do nome, das características, também tem a questão de sonoridade. Então, dentro de tudo aquilo que você for fazer, você precisa imediatamente buscar uma empresa, e é óbvio que eu vou recomendar que vocês busquem a Renova para fazer essa pesquisa de viabilidade da marca, para que você possa ter a segurança. Né? O que a gente da Renova faz muito diferente de outras empresas? A gente não apenas tenta te vender a ideia de uma marca registrada, a gente faz toda a projeção junto com você, porque, assim como a Ed comentou, o teu KNAI importa. Depois a gente vai entrar mais profundamente nesses detalhes, porque não é apenas definir o nome, mudar algumas letrinhas, colocar alguma citação a mais e você vai conseguir ter o registro. Não, você precisa fazer uma pesquisa de viabilidade, ela precisa ser mais densa, porque podem ter outras marcas registradas em segmentos diferentes. Vai ser um ponto que a gente também vai abordar hoje dentro da nossa conversa. Então, muito obrigado, né, por esclarecer que a junta comercial é uma coisa, que o registro de marca é outra, que elas andam em instâncias totalmente diferentes. E para você que está aqui na live, que ainda não fez a sua pesquisa de viabilidade, pode chamar a equipe da Renova. A gente não cobra para fazer essa consulta, mas a gente vai te dar toda a orientação daquilo que você pode fazer e muito melhor, né? Vamos supor que você esteja utilizando uma marca hoje que ela já possui um registro. É melhor você falar com a Renova antes de que você tenha que responder aí a um processo judicial, em ter que estar, né, passando por situações desconfortáveis. Eu trabalho em algumas empresas e presto serviço para algumas outras empresas também, e uma delas, recentemente, precisou notificar um cliente. Olha que chato, digamos assim, essa situação. Porque o cliente, e aí, né, vamos colocar um pouquinho de fogo aqui, ele foi na contabilidade, a contabilidade fez o registro na junta comercial e falou para ele que ele podia utilizar o nome. Mas ele não falou sobre marca. E o que ele fez? Ele foi lá e investiu 20 mil reais, fez uma fachada linda, porém, sem ter o poder de uso daquela marca. E casualmente era o mesmo, né, a mesma marca de uma empresa que eu represento. Só que ele compra de nós. Eu tive que notificar ele, né, que ele, dentro de um prazo de 72 horas, ele precisaria mudar a fachada. Ele não sabia o que fazer, porque ele tinha investido 20 mil reais, tinha acabado de inaugurar o negócio dele,
e ele ia ter que mudar, porque senão eu ia notificar ele extrajudicialmente e a gente ia precisar entrar em umas situações indesejadas. Então, para todos vocês que estão aqui na live, que conhecem pessoas que estão abrindo seus negócios, e o mais interessante, Ed, é que existem empresas com 10, 15, 20, 30 anos no mercado e que não buscaram fazer isso. E acho que é legal a gente trazer aqui que isso não garante que a marca é sua. A primeira pessoa que entrar com o registro, ela tem a preferência. Para você conseguir reverter uma situação dessa, ela é muito delicada judicialmente. Então, faça, né, a abertura correta da empresa, busque a contabilidade para te orientar com todas as etapas, mas procurem a Renova para que vocês possam fazer a pesquisa de viabilidade e receber toda a orientação para vocês seguirem com o registro da marca. Outro Isso ponto dá bastante assunto. Pode falar. que é importante, é bem comum quando a gente constitui um CNPJ, existem muitas empresas que dão golpe aí, né? Então é normal se abrir um CNPJ e você já ser bombardeado ou no WhatsApp ou no e-mail com boletos dizendo, ó, vi que você abriu uma empresa, registre a sua marca. Não é tão fácil assim, né? Então, toda vez que tu constituir um CNPJ, é importante buscar as empresas específicas e parceiras que têm esse tipo de conhecimento para daqui a pouco você não jogar teu dinheiro fora, né? Muitas empresas abrem, fazem a marca, né? E acabam não se preocupando com o registro. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado é muito aquecido. Então, não tem muitas vezes esse tempo, né? Mas quem ainda não tem, já tem um nome forte no mercado, né? Quem tem empresa sabe a diferença, né? A indicação. A indicação é por nome, é por marca, né? E se você não tem uma marca registrada, você está trabalhando aí há 15, 20 anos, e daqui a pouco entra uma outra empresa exigindo a mudança da sua, do seu nome fantasia, né, que a gente diz, veja todo o investimento a longo prazo que tu teve no teu negócio, né, que tu tem que começar de novo. Então, a maioria acaba se atentando nisso, né, que, opa, abri a empresa, liberou a razão social é diferente de marca, é diferente de nome fantasia. Vocês precisam procurar uma empresa especializada nisso, né? Para que ele dê essa segurança que vocês vão poder aí fazer uma fachada bonita e tudo mais e utilizar o nome que vocês escolheram para o negócio de vocês. Exatamente, e é importante a gente só ressaltar, né? Estamos aqui através de um meio digital fazendo essa conversa, onde várias continhas de Instagram sobem aqui, e que no passado isso não era tão relevante. Mas hoje o poder que a tecnologia tem e o alcance, alguém em segundos consegue identificar onde essa marca está sendo utilizada de maneira indevida. E tem pessoas que acabam perdendo até a própria conta do Instagram, porque uma vez que você detém o registro da marca, você consegue notificar até as plataformas para que eles desabilitem essas contas. A gente já conhece casos de grandes empresas, de grandes personalidades que acabaram perdendo essas contas porque não tinham registro. Então, muito mais do que você pensar no teu negócio, na fachada, no ponto de venda físico, a gente sabe que existem muitos influenciadores digitais, que existem muita comercialização de infoproduto, e isso também precisa estar resguardado. Muito legal. E você falou de um ponto bem importante, até se você quiser, não sei se você concorda em abrir, mas tu falou que sobre o golpe, né? A gente começou o projeto com vocês, a gente fez toda a questão aí do registro e, de repente, a Ed começou a receber alguns boletos fakes aí, Ed. Conta como que foi essa questão. Isso, aqui dentro da Revoi, além da gente registrar a marca, né, Revoi, a gente tem outros produtos internos, né? E um deles se chama Revoi Tech. E quando a gente fez a solicitação do registro da marca, né, durante o mês aí a gente acabou recebendo um e-mail falando que estava tudo pronto, só faltava pagar um boleto. Falei, ué, como é que a gente recebeu um e-mail e não foi do pessoal da Renova, né? Porque o pessoal da Renova manda um e-mail, nos manda um WhatsApp, né, comunicando, ó, te mandei o boleto, faz o pagamento, tudo bem. E estava tudo muito parecido com a solicitação que a gente tinha feito, né? E aí a gente resolveu confirmar com a Renova, ó, que estranho, por que a gente recebeu um e-mail de um terceiro? Exatamente com tudo aquilo que a gente encaminhou com vocês, né? A resposta é o quê?
é golpe. Então, veja a importância, né? Por mais que a gente esteja no mercado, tem muito golpista aí querendo ganhar dinheiro fácil. E essa questão de golpe é com registro de marca, é com sindicato. Então, quando você abre uma empresa, né? Esses CNPJs, eles são vendidos aí no mercado e entra muita empresa em contato tentando ganhar dinheiro fácil. E se você não conhece uma empresa séria, coerente e parceira, daqui a pouco tu vai achar que registrou a marca e, na verdade, você acabou de cair num golpe, né? E é bem como você falou, isso é para registro de marcas, para várias situações. A gente falou no começo da live, quando você precisa escolher a sua classificação fiscal, né? A tributação que você paga, tem muitas empresas que vêm oferecer uma recuperação aí desses créditos, desses tributos, porque você pode ter pago indevidamente, porque você pode ter refinanciado alguma coisa. Então, é muito bom vocês ficarem atentos e sempre conversar, não custa nada, né? Dar uma ligadinha para o contador, ligar para o seu parceiro comercial aí que fez o registro da sua marca. Antes de pagar, né? Se orienta, busca informação para não cair aí em situações desconfortáveis. Até deixa eu ver o que a gente pode abordar aqui, porque a gente tem várias coisas, mas eu vou trazer mais uma palavrinha. A segunda palavra, eu coloquei aqui, ó, o sorteio de uma mentoria até o final da live. Então, quem está por aqui agora, se porventura não acompanhou do começo, até o final da live a gente vai sortear aí 1 hora de mentoria, né, da Renova e da Revoi, para que a gente possa dar um suporte para você. Então, a primeira palavra já foi falada, a segunda palavra é patente. Então, vou dar um spoiler da primeira, tá? Porque a gente tem mais duas, então a gente vai ter uma chancezinha aí. A primeira palavra foi registro e a segunda é patente. As próximas eu não vou repetir para que a gente possa seguir aí um fluxo melhor, tá? Pessoal, tá fazendo sentido isso que a gente está trazendo? Tem alguma dúvida que vocês têm e que vocês gostariam de perguntar aí para a gente? Alguma coisa que a Ed poderia explicar mais? Alguma coisa que do lado da Renova a gente possa estar, né, compartilhando com vocês? Vão mandando por aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para a Ed trazer uma situação. Disponibilidade financeira e lucro. A gente já falou um pouquinho delas, mas eu acho que é legal a gente bater nessa tecla de novo. Qual é a diferença? Como que eu posso me organizar melhor em relação a isso? Um erro muito comum, principalmente no ramo empresarial, né? Porque muita gente vê notícia aí, a maioria das empresas elas fecham no primeiro ano. Por que isso acontece, né? Ou quem tem uma empresa, olha lá a DRE que o contador manda e fala, cadê esse lucro aqui? Né? Cadê o meu dinheiro? Ou muitas vezes tem dinheiro e olha para o balancete lá para a DRE e tem prejuízo. É muito importante entender que lucro é diferente de disponibilidade financeira. Por que isso? Porque às vezes o fluxo do dinheiro ele é diferente. Então, por exemplo, você recebe adiantado do teu cliente, né? Fez alguns pagamentos, tu tá te sobrando dinheiro, né? Mas tem fornecedor que tu tem para pagar aqui 60 dias. Então, você já tem dinheiro nesse momento, mas não quer dizer que tu tem lucratividade. Porque o dinheiro ele tem um giro diferenciado dentro da empresa. Então, a gente sempre recomenda que o que é primordial dentro da empresa. Sobrou dinheiro? Ed, eu posso transferir para minha pessoa física, comprar um carro, comprar um apartamento? Depende. A gente tem que analisar na contabilidade, primeiro, qual é a tua necessidade de capital de giro, porque às vezes tu tá tirando um dinheiro do teu negócio e aqui 30 ou 60 dias ele vai fazer falta, né? Porque tu vai ter obrigações a pagar. E é muito importante não retirar grande parte desse dinheiro do teu negócio. Então, às vezes, na contabilidade, você apresenta lucratividade, mas você não apresenta dinheiro disponível. Quando isso acontece? Você buscou dinheiro junto a bancos, a terceiros. Peguei 100 mil reais. Entrou 100 mil reais no teu negócio. Aqui 2 meses, tu pode estar com 50 mil disponíveis, né? Mas não quer dizer que o teu negócio ele é lucrativo, porque daqui a pouco você vai pagar ele em 4 ou 5 anos. Então, é muito importante o empresário sempre acompanhar o resultado financeiro e o resultado contábil. Ed, a minha contabilidade não é real, porque eu faço frio. Faz um controle gerencial, né? É muito importante e é uma continha básica.
Quanto que eu faturei, quanto que eu gastei de mercadoria, de matéria-prima, quanto que eu tenho de custos fixos, né? Aluguel, energia elétrica, funcionário. E faz uma continha se sobra dinheiro ou não. E aí, se sobra, aí sim você vai olhar para a questão de disponibilidade financeira. Então, hoje, a maioria das empresas, elas quebram no Brasil por esse motivo. Porque o empresário, ele só olha para o número do banco. Sobrou dinheiro quer dizer que minha empresa é lucrativa? A resposta é não. Pode ser que não. É o seu capital de giro que tem um fluxo maior. Então, é muito importante todo empresário ter esse controle. É claro que no longo prazo as coisas elas fecham. Então, o financeiro fecha com a lucratividade. Aquela empresa que sempre tem dinheiro sobrando, ela vai demonstrar um resultado positivo a longo prazo. Mas é importante esse acompanhamento, né? Outro ponto que a gente sempre frisa, que é primordial para qualquer empresa e qualquer negócio, é o conhecimento em relação ao ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio dentro de um negócio? A gente diz que é o marco zero. É aquele marco que você pagou o custo fixo, que é o momento que o teu serviço ou a tua mercadoria começa a trazer resultado, né? O que é o ponto de equilíbrio? É encontrar o valor mínimo de faturamento que tu tem que ter no mês. Então, tu vai levantar todos os teus custos fixos, né? Aluguel, energia elétrica, funcionário, a contabilidade que você paga mensalmente. Então, tem vários custos que tu tem mensal. Tu vai levantar e fazer um cálculo para encontrar. Olha, o mínimo que eu tenho que faturar para dar 0 a 0 é 30 mil reais por mês. Se você tem conhecimento disso, tu vai notar que faturou menos que 30 mil, faltou dinheiro. Faturou mais que 30 mil, começa a tua empresa a ser lucrativa e aí sim você ter resultado. O ponto de equilíbrio ele é tão primordial no negócio que eu cheguei no meu ponto de equilíbrio. Edi, o meu ponto de equilíbrio é 100 mil reais por mês. Mas eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo faturar 100 mil reais por mês. Só tem duas estratégias. Ou, de fato, tu investe em faturamento e venda, busca representante comercial, faz um marketing digital, abre mercado, abre, né, novas regiões, ou você reduz estrutura, né? Porque o custo fixo do teu ponto de equilíbrio, se tu não atingir o teu faturamento mínimo no mês seguinte, aquela conta ela vai te cobrar. Então, além de tu atingir o mínimo no mês seguinte, a conta do mês anterior ela vem vindo. E, infelizmente, grande parte das empresas não sabem o ponto de equilíbrio, né? Então, a primeira dica que a gente dá é, se tu tem um negócio, seja na pessoa física, seja no MEI, seja uma empresa, tem que ter conhecimento do ponto de equilíbrio. É a partir desse ponto que você vai saber, né, se teu negócio é lucrativo ou não é lucrativo e também vai entender as dificuldades financeiras aí que o teu negócio pode vir a passar em algum momento. É muito importante levar a sério isso, né? Não é à toa que a gente tem gráficos que mostram que 90% das empresas fecham no primeiro ano de existência. E a gente sabe que esse é um dos grandes pontos, né, que fazem essas empresas não conseguirem ir para a segunda etapa. Então, para que você que esteja aqui na live não faça parte dessa estatística, dá uma atenção especial para isso, faz o teu planejamento, mas olha, com carinho, né? É muito importante isso. Espero que o pessoal consiga estar pegando algumas informações aí. Falando um pouquinho aí, né, de valores, tem uma das perguntas que a gente vai trabalhar que eu acho que é legal eu puxar agora, que ela é assim, beleza, eu entendi todo o projeto, fiz a minha empresa, entendi que eu preciso registrar minha marca para me assegurar disso. Ok, registrei minha marca, o meu negócio está dando certo, surgiu uma oportunidade, porque a gente tem visto aí, né, principalmente depois da pandemia para cá, negócios digitais sendo comercializados em grandes valores, né? Então, muitas empresas fazendo muitas aquisições e tudo mais. Legal. Tem uma marca registrada, Eide. Quanto vale a minha marca? Infelizmente, hoje, na esfera contábil, o valor da tua marca é o valor que tu paga para registro. Então, se te custar R$ 1.000 para fazer o registro, o valor contábil da sua marca
é R$ 1.000. Né? Por que isso? Há um tempo atrás existia a possibilidade de reajustar isso ao valor de mercado. Mas a Receita ela não traz essa permissão pelo motivo de que vamos vender o negócio. Eu paguei pela marca R$ 1.000. Mas a minha marca tem uma empresa que está querendo pagar por ela R$ 1 milhão. Então a Receita Federal ela quer ganhar em cima do teu ganho. Se tu pagou 1.000 e vai valer agora 1 milhão, ela vai querer o imposto sobre o ganho de capital, né? Por isso que é primordial manter uma contabilidade bem feita e acompanhada junto ao seu contador, porque existem algumas formas, né, de você ir agregando esse intangível, esse valor da marca, porque às vezes o teu custo de marca não é só o registro. Né? Então, tem empresas de tecnologia, por exemplo, que tem uma equipe exclusiva que só faz, tá trabalhando em cima do sistema e tudo mais. Então, existem algumas formas da gente criar esse valor, tá? Mas, infelizmente, a contabilidade ela só permite a marca através do valor de desembolso. Então, aquilo que você de fato efetivamente pagou. Né? Então, infelizmente, tem muito cliente que fala, poxa, como é que a minha marca vale R$ 1.000? Né? Contabilmente, a tua marca vale R$ 1.000. Para fins tributários, R$ 1.000. Mas não quer dizer que no mercado ele tem esse valor, né? Então, existem formas de cálculo de valor de marca, né? Que é o valuation, que trabalha muitas vezes em cima de fluxo de caixa, né? Que é o mais habitual, mas contabilmente a marca acaba valendo ali o valor que vocês vão buscar junto à Renova e para registro. Legal, eu quis abordar isso porque assim, não é uma garantia de que agora você tem o dinheiro no bolso, mas se você não tiver o registro da sua marca, você não tem nada. Então, tem que tomar muito cuidado. E quando a Ed traz uma palavra muito fundamental aqui, é o intangível, né? É aquilo que não necessariamente você consegue contabilizar em todas as esferas, mas que ele está valendo e valorizando no seu negócio. Então, quantos pontos de vendas você tem? Aonde a tua marca está sendo exibida? Qual é o mix de produto que você trabalha hoje? Qual é o alcance que a tua marca tem? Para nós estarmos aqui agora, a gente está utilizando algumas plataformas. Então, eu vou colocar o Instagram, por exemplo. Quantas empresas investem pesado em anúncios patrocinados, em tráfego pago? Tudo isso, quando eu vou contabilizando para o meu intangível da marca, é aquilo que vai fazer essa empresa chegar aqui e falar assim, vale 1 milhão. Por quê? Porque vários pontos podem ser considerados, né? Como a Ed trouxe. É a questão do valuation, é como a gente vai olhar para a marca nesse formato. A gente, né, gosta de provocar muito, é o nosso universo, eu mais ainda, porque eu sou de publicidade e propaganda, então eu sou marqueteiro, eu sei o quanto é difícil construir marcas sólidas no mercado e que ganhem valor e que tenham um valor percebido para o cliente. E quando a gente consegue criar isso, levar isso para o mercado, o respaldo disso é muito bom. Quando você chega, a pessoa pergunta, tá, mas de que marca é? Não adianta, você vai para algum lugar, você chega num restaurante, você vai para o supermercado, não é apenas a embalagem, né? Existem vários critérios e a marca, com certeza, é um ponto muito importante e vocês precisam, né, dar uma atenção para isso. Um ponto que a gente pode tratar rapidamente aqui, e eu vou dar a terceira palavra, que é a empresa. Então, para quem estiver atento aí, vamos seguindo até o finalzinho da live, a gente vai fazer o sorteio dessa mentoria, né? O mundo vem mudando, as coisas vêm se tornando cada vez mais necessárias de controle e tem umas palavrinhas, umas letrinhas, né? Que significa LGPD, né? Muitas empresas não estão levando isso ainda a sério. Se nós estamos falando de grandes empresas que estão no mercado há tanto tempo e não estão fazendo, imaginemos que as que estão entrando agora no mercado talvez não tenham o conhecimento disso tudo, né? Como que você, de maneira contábil, né, dentro dessa situação, poderia abordar esse assunto comigo? Dari, que é bem importante esse ponto, porque por que essa lei ela foi criada? Para tentar minimizar essa lista de compra de CNPJ, né, para os golpistas daqui a pouco ofertarem e ganharem dinheiro, né?
Mas ela burocratizou bastante o dia a dia das empresas, né? E por esse motivo a maioria delas não está aplicando. Para se ter noção, dentro de uma empresa, você tem que ter a proteção dos dados de todos os envolvidos no teu negócio. Então, se tu tem empregados, tu tem que ter um documento e uma guarda das informações dele. Por quê? Porque você recebe dados e informações protegidas, né? Então, na contratação de um empregado, tu vai ter acesso a documentos dele, né? A informações do âmbito familiar. Então, a empresa ela tem que ter um documento que dá esse conhecimento para o empregado, né? Que a empresa vai portar essa informação e ela vai guardar de forma segura, né? Perante aos clientes, tem muita empresa que às vezes pede para fazer cadastro, declaração do imposto de renda da pessoa, né? Um documento de prolabore. Então, às vezes, aquele trabalho habitual que a gente tinha antigamente, de me manda umas informações, me manda um documento. Hoje, a figura que a gente tem do WhatsApp tornou isso muito mais rápido e prático. E, infelizmente, a maioria das empresas não está prestando atenção nisso. Então, toda vez que você solicitar documentos e informações particulares de terceiros, a tua empresa ela tem que estar amparada. Não é qualquer coisa que você pede por WhatsApp, né? Não é qualquer documento que você pode solicitar. Aqueles documentos e informações que tu solicitar, como empresa, você tem que estar amparado documentalmente. A outra parte tem que estar ciente do para que você precisa dessa informação e qual vai ser a forma de guarda desse documento, né? Vou dar um exemplo dentro de um negócio. O teu RH, ele não pode deixar um atestado de um outro funcionário em cima da mesa onde terceiros podem visualizar. Então, veja até onde essa lei de proteção de dados foi, né? É claro que a gente brinca que, infelizmente, aquilo que a intenção da lei de barrar golpes e tudo mais, aparentemente não funcionou. E ela burocratizou o dia a dia das empresas, né? E tão grave isso é que um funcionário, um fornecedor ou até mesmo um cliente ou um parceiro, se ele se sentir, né, ele entender que a informação dele vazou, foi para um concorrente, né, ele pode acionar na justiça e infelizmente os valores eles são bem elevados. Né? Então, essa proteção ela é muito importante, ela burocratizou muito e a maioria das empresas não está prestando atenção. Trata muita coisa por WhatsApp, trata muita informação por e-mail, né? Não tem documentos que os respaldem. Então, é muito importante as empresas terem esse conhecimento. Eu vou abrir um negócio, vou dar consultoria. Eu tenho que ter um contrato que rege esse relacionamento, mas eu também tenho que ter um contrato que rege essa proteção de dados, né? Até porque, se eu for trabalhar dentro de uma empresa, eu vou ter acesso a informações que não são da empresa, são de clientes daquela empresa. Então, é um assunto para uma live só, né? Porque tem bastante ponto, mas a gente dá a dica aí. Organize a comunicação junto a seus clientes e seus parceiros, né? Organize o formato, o meio de comunicação e se respalde através de documentos. Porque da mesma forma que você não quer que seu cliente seja prejudicado, muitas vezes você também não quer que o seu negócio seja prejudicado. A tua informação caia na mão do concorrente. Né? Então, é importante todo mundo ter conhecimento disso e tomar os cuidados, porque a lei já está vigente e ela é muito fácil, pelo meio digital aí, da gente comprovar a negligência em relação a esses pontos. Maravilha. É muito importante que todos que estejam por aqui entendam que você é obrigado a dar atenção para isso. Então, se você não sabe como conduzir, procura a gente, procura a Revoi, procura a Renova. A gente pode dar uma orientação para vocês começarem a organizar esses processos aí, para que você não venha sofrer, né, dores maiores, digamos assim. Eu não sei como está funcionando a questão aí de horários em questão de live, né? A gente foi conduzindo aqui, está passando tão bom, né? Tão rápido o tempo, o papo está tão legal. A gente praticamente passou por todos os pontos que a gente gostaria. Tem mais duas perguntinhas que eu vou fazer. O pessoal que está por aqui ainda, se quiser
continuar com a gente mais 2 minutinhos aqui, a gente deve ir se encaminhando para o final. Vou deixar aqui a quarta palavra já, Ed, ou será que a gente espera mais um minutinho? Acho que dá para esperar mais um minutinho, né? Tá. Vamos ver se o pessoal que começou. Então eu vou fazer mais uma perguntinha para ti, enquanto o pessoal vai preparando os dedinhos aí, tá? A gente tem visto um movimento muito grande das empresas, né? Como você trouxe em algum ponto, custo, né? Eles querem reduzir o custo do seu negócio. E para isso, eles estão começando a misturar duas informações, que é a pejotização e a terceirização. Então, eu queria que você explicasse um